Depois de um fim de semana de muita violência na guerra, Rússia e Ucrânia voltam a negociações. Quem analisa o conflito agora aqui na Jovem Pan, o professor de Relações Internacionais, Valdir Bezerra, mais uma vez gentilmente nos atendendo. Tudo bem, professor? Como vai? Boa noite, muito obrigado. Bem-vindo. Tudo ótimo. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos os telespectadores da Jovem Pan. É um prazer falar com vocês novamente. Prazer é nosso. Bom, professor, a gente acompanhou um fim de semana de muita violência e nessa segunda-feira os dois países voltaram a se conversar, a se falar, mas alguns pontos que a Rússia reivindica. 20% do território ucraniano e eleições na Ucrânia. Só por esses dois pontos é possível acreditar em um avanço ou não, professor? A meu ver, é difícil acreditar num avanço, porque essas propostas, do ponto de vista da Ucrânia, são bastante draconianas. A gente precisa lembrar que a Rússia ela exige o reconhecimento automático das 4 regiões que ela incorporou depois de 2022, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, enquanto que a Ucrânia ela se predispõe a negociar a questão territorial apenas depois que um cessar-fogo total for estabelecido. Enquanto que a Rússia ela exige que esse reconhecimento, não só da Ucrânia, mas internacional desses territórios, é a pré-condição que a Rússia, aceita para depois negociar um cessar-fogo. Tem diferenças nesses aspectos, tem diferenças também na questão de que a Rússia gostaria que, depois da anulação da lei marcial na Ucrânia, que uma nova eleição presidencial e para a Câmara dos Representantes do Povo seja realizada dentro de 100 dias, e é uma condição também que a Ucrânia não aceita, além da questão da neutralidade permanente da Ucrânia perante a OTAN, sendo que a Ucrânia não quer fechar as portas, não quer fechar as possibilidades de eventualmente entrar na OTAN no futuro. Professor Valdir, eu vou chamar os nossos comentaristas para a sua pergunta de Dora Kramer. Você, Dora. Boa noite, professor. O senhor desenha um quadro de impasse, né? Não há outra palavra, um impasse, porque se ninguém quer ceder e se realmente as propostas da Rússia são absolutamente equivale a uma rendição, né? Uma rendição humilhante até. O que precisaria acontecer ou seria capaz de romper esse impasse? Os dois lados ainda não acordaram um denominador mínimo comum para que um processo de cessar-fogo inicialmente seja estabelecido e, para além desse cessar-fogo, um acordo de paz. A Rússia, me parece, ela tenta aplicar ao Ucrânia uma espécie de tratado de Versalhes, se a gente for fazer uma analogia histórica aqui. Por quê? Dentro das exigências da Rússia também estão limitações no número do efetivo militar ucraniano e no número de equipamentos do Exército, da Aeronáutica e da Marinha ucranianas, que a Rússia vem tentando estabelecer como suas demandas já em maio de 2022, e são números com os quais a Ucrânia não concorda. Por exemplo, a Rússia gostaria de uma limitação das Forças Armadas da Ucrânia até 85 mil homens, e a Ucrânia deseja ter uma força militar de até 250 mil. Esse é só um exemplo das demandas que a Rússia tem feito à Ucrânia, que, para Kiev, são, como eu já disse também na minha primeira intervenção, bastante draconianas. Então, eu não vejo boas esperanças desse processo de paz ser encaminhado em função dessas questões. Professor, a pergunta de Nelson Kobayashi. Koba. Professor, boa noite, é um prazer falar contigo. Professor, como é que ficam os outros entes nessa negociação, como, por exemplo, a OTAN, a Europa e os Estados Unidos, que tinham se colocado como o grande mediador desse conflito, Rússia e Ucrânia? A Rússia está tendo, nesse momento, uma abordagem bilateral. Ela quer acordar as condições com a Ucrânia e, depois que ela firmar esse tratado com a Ucrânia, ela exige que esse tratado seja reconhecido internacionalmente, por União Europeia, por China, por Estados Unidos.
enquanto que a abordagem ucraniana é diferente. A abordagem ucraniana é de que estes atores precisam participar do processo negociador. Então, a Ucrânia gostaria que a União Europeia estivesse presente, a Ucrânia gostaria que os Estados Unidos estivessem presentes, e não que esse processo de paz seja definido apenas entre russos e ucranianos. Essa abordagem da Rússia é uma abordagem que leva em conta uma certa percepção em Moscou de que a Rússia tem avançado, ainda que lentamente, no campo de batalha, e até por conta de algumas declarações da delegação russa de que o país teria condições de conduzir essa guerra por muito mais tempo. Perfeito. Conversamos aqui no Jornal Jovem Pan com o professor Valdir Bezerra, de Relações Internacionais. Obrigado mais uma vez, professor, pela análise aqui conosco, com os ouvintes, telespectadores, e voltaremos a nos falar. Boa semana, professor. Muito obrigado, uma boa semana a todos. Obrigado.